Fala pessoal, mais um episódio do Pod Queijo. Aqui quem fala é Sérgio Cardoso, apresentador, criador desse maravilhoso podcast mais saboroso do Brasil. Hoje com a nossa bandejinha de pães de queijo de requeijão e palitinhos de provolone, nosso cafezinho passado na hora, agora sem açúcar para agradar quem toma com e sem açúcar também, mas tem adoçante. E agradecendo aqui nossos patrocinadores oficiais, Laundromat Lavanderias, Encanto de Minas, com os pães de queijos mais saborosos do Brasil. E Ecos Black Imóveis, o seu melhor imóvel tá na Ecos Black. E hoje, recebendo uma convidada mais do que especial, Vanessa Santana, né, especialista em ozonoterapia e podóloga também, com uma trajetória fascinante, né? Já fez enfermagem. Vou só dar um spoiler aqui. Fez enfermagem, já vendeu carro, já foi fazer unha, né? Também. E caiu de paraquedas na ozonoterapia, que é um assunto um tanto interessante, um tanto polêmico também, né? Fui pesquisando a fundo e vi que é tanta coisa que a gente acha na internet que a ozonoterapia ela faz bem, alguns falam que faz mal, alguns falam que cura câncer. Eu falo, meu Deus, é muita informação. Então, eu quero entender, gerou curiosidade e não só da ozonoterapia, mas a história da Vanessa, ela traz a questão do empreendedorismo feminino e que está crescendo cada dia que passa, né? As mulheres estão arriscando hoje mais do que os homens. Até dando uma dica assim, dica não, né? Um dado. Os acessos que eu tenho no meu perfil hoje do Pod Queijo dá 60-40. 60% são mulheres que se interessam mais em empreendedorismo do que homens. Acredite se quiser. Eu tô ficando assustado com esses dados. Então, machaiada, vocês estão perdendo espaço para elas, tá? Então, Vanessa, câmera em você, muito prazer Prazer é receber você meu. aqui. Eu quero que você dê um briefing dessa sua trajetória lá do início, tá? Não quero dizer, minha história começou em 1900 quando eu nasci. Não, começa dessa história sua de quando você realmente começou sua trajetória profissional e o que fez você chegar até a ozonoterapia. Tá, vamos lá. Eu fazia enfermagem, né? Eu fiz enfermagem até o quinto período. E meu pai, muito simples, era dono de bar dentro do estádio de futebol aqui de Berlândia, do Ayrton Borges. E eu ajudava Sim. ele no bar no final de semana, ele e minha mãe manicure, meu pai dono desse bar, e eu ajudava ele e minha mãe no final de semana. E também fazia faculdade, né, de enfermagem. E ele falou pra mim, falou assim, minha filha, eu não dou conta, porque era na Unitri que eu fazia na época, eu não tinha desconto, não tinha bolsa. E ele falou pra mim, minha filha, eu não dou conta de te ajudar agora no momento a continuar com a faculdade. Eu tive que tranquei a faculdade no quinto período e parei. E eu falei assim, gente, e agora, né, o que que eu vou fazer? Vou arrumar algum emprego, alguma coisa pra fazer. Enfermagem era em período integral? Período integral. Ah, então é impossível trabalhar. Impossível, eu não tinha como mesmo, assim. Eu fazia bijuteria na época, eu mandava para Londres, uma amiga minha que mora lá, ela vendia essas peças para mim e fazia na faculdade também para vender na faculdade, para custear algumas despesas lá. E assim, quando meu pai falou para mim que não dava conta mais, eu falei assim, então agora eu vou ter que trancar realmente, depois eu volto, né, para poder continuar com a enfermagem. Eu já fazia até um estágio remunerado na época, dentro do Hospital Santa Catarina, que me ajudava, mas não era o suficiente. Parei nessa época, tranquei a faculdade e fui trabalhar com carro. Minha irmã me ajudou a conseguir uma vaga, né, dentro da saga e fui trabalhar lá. E comecei a trabalhar lá. Na época, não entrei como vendedora de carro, entrei como vendedora de acessórios, emplacamento. E eu sempre lidei muito bem com vendas, com tudo de vendas na época. E nessa época, meu pai adoeceu. Ele descobriu que tinha diabetes e estava muito alta, não estava conseguindo controlar. E em 8 meses que eu estava trabalhando, com o carro dentro da concessionária, né, no ramo de veículos, meu pai veio a falecer. E com o que ele faleceu? Ele faleceu com uma erisipela na perna.
E foi, assim, um baque muito grande na época pra mim. E Faz tempo isso já? Fez 14 anos, agora dia 5 De de qualquer agosto. maneira, sinto muito, né? E não tinha como eu ajudar ele na época, assim, eu trabalhava muito na concessionária e mesmo ajudando ele no bar, ele fazia os curativos na UAI, na época ele Plano de não tinha saúde. plano de saúde, não tinha condições, fazia os curativos e ia pro bar. E nessa correria dele toda, não tendo como fazer esse repouso nem nada, ele veio a falecer no final de campeonato amador. E quem que veio tomar conta do bar dele no final de Você. campeonato amador? Eu e minha mãe e minha irmã. Então a gente foi com tudo para poder não parar com o campeonato e Barton Borges entregar. ali na Rondon, É não na é? Rondon Pacheco, ao lado do fórum, né? Sim, ao lado do É fórum. lá. E era o único bar que atendia os Exatamente. torcedores. Desde os meus 2 anos de idade, cresci lá dentro. Então não tinha como. Ou vocês abriam ou abriam. Ou abriam. E faltava uns 4 meses ainda para poder acabar o campeonato, na época. Eu acho que era mais ou menos isso mesmo. Então não tinha como deixar de fazer o que tinha que ser cumprido, né? Uhum. Então, até acabar o campeonato, eu, minha mãe e minha irmã, a gente deu tudo para poder terminar o compromisso com o bar, entregar para Futel na época. E foi assim que finalizou. Cumpriram os 4 meses. Cumpriram os 4 meses Excelente. e entregamos. Depois disso, eu continuei, né? Na época eu já estava continuando, trabalhando no ramo de veículos e... Mas no acessório ou já tinha pulado para vender carro? ainda estava nos acessórios. E logo quando eu comecei, assim, quando eu estava trabalhando com carro, no ramo de veículos, eu... E tem café, tem com açúcar, tem Não. Vamos lá. Quando eu estava trabalhando ainda na época de veículos, eu falei assim, agora eu tenho que afundar de cabeça, trabalhar. Igual a gente estava conversando antes de começar, que você falou assim pra mim, a minha saída foi essa, pra poder sair desse problema. Uhum. Pra mim, focar e não, né, ficar sofrendo, eu afundei no trabalho. E trabalhava, ajudava minha mãe, fazia tudo que poderia fazer Sim, pra na poder medida do me possível, você tava sustentar. lá. E fiquei nesse ramo 10 anos. A última concessionária que eu trabalhei foi na Toyota. E toda perda a gente leva um baque para poder a gente acaba baixando a cabeça para muitas coisas, a gente aceita muitas coisas. E eu comecei a fazer uns treinamentos de PNL, que eu não sabia falar não para ninguém. E dentro dessa concessionária eu aprendi a falar não. E me acarretou na primeira demissão da minha vida. Eu fui demitida da Toyota e acabei levando um acerto muito bom na época. Eu falei assim, bom, agora eu vou trabalhar pra mim. Tá. Antes de você falar de trabalhar pra você, 10 anos vendendo carro. Né? Na Saga e depois na Toyota. Da Saga eu fui pra Trivel. Sim. Da Trivel eu fiquei Trivel, também na pra quem não sabe, é a Honda. Depois eu fiquei na Ortovel uns 7 meses que é também. a Ford. Isso, depois que eu fui Resumindo, convidada para abrir a Osaka. Só foi direto para as concessionárias, Exatamente. né? E a Osaka é da Toyota. Esse ramo de concessionária, ele é muito pequeno. Todo Sim. mundo conhece todo mundo e cada um vai indicando um outro. E se você tiver uma proposta melhor que outra ali, você vai acabar aceitando. É porque é o seguinte, qual que foi a curiosidade que me gerou aqui agora? Você começou a enfermagem. Porque alguém te obrigou ou porque você gosta? Porque eu gosto. Maravilha. Então você sempre quis enfermagem. Sempre quis a área da saúde. Provavelmente o seu objetivo era cuidar das pessoas. Era cuidar das pessoas. Né? A gente sempre tem uma história por trás que faz a gente querer alguma coisa na formação profissional. E de repente, por N motivos, você cai de paraquedas em concessionárias de veículo. Mas eu caí por necessidade. Não, ok, mas 10 anos? Você já estava ganhando um bom dinheiro, vamos lá. Tava ganhando dinheiro. Ganhei dinheiro, comprei casa, fiquei, assim, comprei meu carro, fiquei muito bem. Aí eu conheci o meu esposo, com quem eu estou agora. Na época, quando eu fui demitida da Toyota, ele falou assim, amor, eu não quero que você trabalhe para mais ninguém, concessionária te consome demais, eu não te vejo direito. Era muito plantão de vendas que tinha na época. Mas você era feliz vendendo os carros?
Não, eu só era feliz por causa do dinheiro. Isso. Então não era. Não era. Então não era. Então o dinheiro, assim... O dinheiro satisfazia era parte de você, parte. Então, mas assim, não a sua alegria completa. Quando eu fiz esses treinamentos de PNL, eu descobri realmente que eu tava infeliz, que eu não tava fazendo o que eu gostava. Então eu falei assim, não... Posso não tô- adivinhar? Aí de repente você começou a ficar petulante dentro da empresa. Eu fiquei... É isso Aí eu comecei a falar o não, que eu nunca falei pra ninguém, né? Eu falei assim, não, vou... Aí falava assim, Vanessa, pode fazer isso e isso na sua casa hoje? Que as reuniões da empresa quase todas eram dentro da minha casa. Assim, Uhum. vamos fazer um churrasco, vamos, pode ser na sua casa? Aí um dia eu falei, não. Não sei se levou pro pessoal ou não. Com certeza, posso te garantir que levou. Mas mesmo assim, Feriu o ego, Eu- machucou a sei lá. vaidade. Só sei que assim, eu comecei a olhar mais pra mim do que pra fazer a vontade do outro. Aí eu falei, não, vou começar a olhar mais pra dentro da Atitude minha correta. casa. Primeiro E aí cuide de foi você, senão você não consegue cuidar do próximo. Exatamente, foi isso que eu comecei a fazer. Dentro disso, quando eu saí na época da Toyota e fui montar a minha loja de cosméticos, foi uma opção que eu tive uma saída. Meu marido falou pra mim, falou assim, amor, monta uma coisa pra você, o que você gosta de fazer? Você gosta de fazer isso, gosta de maquiagem, você gosta de fazer unha, você gosta de fazer aquilo? Eu disse, então vou montar então uma loja de cosméticos. Não ficava caro na época, eu montei uma loja de 2 portinhas pequenininha, na Cesária Alvim, perto do e-commerce ali do Martins. Sim. E fui. E foi crescendo, fiquei empolgada, né? E eu falei, foi vindo vários planos na minha mente, eu falei assim, agora, quem sabe eu monto algo que agregue valor no meu trabalho, assim, né? A pessoa vem, às vezes pode fazer uma unha, pode fazer uma maquiagem, e leva um produto meu, mas o meu alvo era a loja na época. Não era fazer esse tipo de coisa, de serviço. Então, eu lembro uma amiga minha que na época eu conheci ela nessa época, ela fez um dia de promoter da Vult, tinha um display da Vult, eu era muito chata. Meu marido falava assim, não, você é muito enjoado, só gosta de vender coisa boa. Eu vendia só marca boa dentro da minha loja. Por mais que era uma loja pequenininha e simples, só gostava de vender marca boa. E eu lembro que eu tinha um display da Vult e ela foi pra lá para fazer merchan, né, para vender os produtos. E foi muito legal. E aí ela na segunda semana que ela foi de novo, e a gente fez uma amizade muito boa. E aí ela falou assim pra mim, Vanessa, eu tenho uma vontade de montar uma sala de maquiagem. Eu falei assim, tem? Então vamos planejar? E tinha uma... minha loja era aqui, do lado era um prédio de apartamento, do lado era uma sala com 2 portas grandes. Eu olhava para aquilo e falei assim, eu acho que vou alugar esse negócio. Deixa eu conversar com meu marido, vamos ver se a gente tem um plano assim pra gente poder... E lá dava para montar, colocar Sua loja, a minha loja, um estúdiozinho de colocar um maquiagem estúdio de da sua amiga. maquiagem, colocar às vezes uma depiladora, uma manicure, algo que agregasse para poder comprar os produtos que eu Sim. vendia. E aí eu fiz isso. E assim, foi em pouco tempo, foi em 1 ano eu fiz isso. Fui pro lado, né? Sim. E aí eu tive uma pessoa na época que eu precisava trazer mais movimento para a loja, né? E eu tive uma pessoa que era cabeleireira, trabalhava em um outro salão de cabeleireiro, que eu sempre chamava ela para estar comigo e a gente montar juntas. Porque ela conhecia muita gente, né? Fazia parte também desse local que a gente fazia esse treinamento de PNL. Ela falava assim, não, vai ser uma boa, né? Se ela conhece muita gente, eu preciso de bastante gente. Aproveitar o network dela, né? A base de cliente dela, tem que estar certo. Parceria é isso aí mesmo. E na época, assim, tinha... Às vezes a pessoa empolga na hora para montar um negócio com você, mas ela no compromisso, vai chegando no dia a dia, ela espera que você arruma cliente para ela. E não é assim, cada um tem que ir atrás do que é seu. Se você for ficar o tempo todo procurando para ajudar o outro, você acaba só se esvaziando. E às vezes a pessoa também não dá o dela, né? Então ela tem que fazer a parte dela. E na época eu lembro que assim, eu tinha uma depiladora, acabou que ela foi embora para Patos de Minas, ela casou e foi embora para Patos de Minas, e aí eu fiquei sem depiladora, eu fui e fiz o curso de depilação para cobrir o buraco dela. Aí eu arrumei uma manicure, paguei o curso de alongamento de unha para ela fazer o alongamento lá, e ela teve um problema com a filha dela, ela vazou.
Eu falei assim, então agora eu vou fazer o curso de Assim que o curso, alongamento de assim que o unha. curso dela acabou, né? Assim que o curso dela acabou, tua Aham. filha começou a ficar E doente. aí eu É fui e fiz o curso de alongamento de unha. Voltando àquele assunto da pessoa que eu chamei pra a poder ir como cabeleireira? cabeleireira. Aham. E aí? Foi difícil ela ir pra lá, mas quando ela foi, a primeira coisa que ela falou assim, Vanessa, você vai ter que vender essa parte de cabelo todinha aqui, eu não quero, só vem pra cá se você vender. Como eu tava muito indo pro lado de unha, já, que eu tava fazendo muita unha na época, alongamento de unha, e a loja já tava ficando, precisando repor mercadoria. Produto de beleza vence rápido, eles forçam você a comprar, Sim. né? Não vence porque tá vencendo, é porque não pode ficar na prateleira mais do que aquele tempo. É igual medicação, tudo que tem prazo de validade, não é porque tá vencendo naquela data, é porque você tem um prazo para poder vender aquilo, para poder girar o mercado. Sim. Então, eu falei assim, gente, e agora? Eu tô na mão dessa mulher. Eu vou ter que vender esses negócios. E por que que você aceitou as condições dela? Porque eu precisava, naquela época, de uma pessoa para poder trazer cliente para mim. Não tinha opção. Eu não tinha dinheiro para investir mais na loja. As pessoas que eu tinha arrumado foi me abandonando. E aí eu Quando, não tinha essa quando opção. você começou a... Aí, pergunta interessante. Ainda bem que não tá no roteiro. Quando, se não quiser falar valores, não tem problema. Mas quando você começou o seu negócio, você esperava que desse lucro logo de início ou você Não, se planejou para seis não. meses, um ano, É dois uns 6 anos, meses. 6 meses? Mais ou menos, a um ano. Não tem nenhum negócio que você vai ter lucro rápido. A não ser que seja algo que não tenha produto agregado no valor. Porque Tá, você tem que ter. o final a gente já sabe. Então fica a dica. Porque a gente já gravou, eu falei pra você, o Aham. perfil que eu converso com as pessoas segue muito um padrão. No mínimo 2 anos. No mínimo É. 2 anos. É. Fora isso, é arriscadíssimo Uhum. você abrir uma empresa esperando lucro nos 6 primeiros meses. Se você começar do zero. É. Do zero. Né? Para você ter uma ideia, uma das pessoas que eu gravei tem um restaurante aqui em Berlândia, muito bom, tudo mais. E o pessoal fala assim, por que você não abre uma franquia? Hum, Né? chamativo, né? Eu sou franqueado, né? Então eu sei bem o que eu tô falando. Só que a maioria das pessoas que buscam, né? A sua empresa deu sucesso. Aí vai chegar pra você e falar, Vanessa, cara, abre uma franquia da sua loja de cosmético, vai ser sucesso. Eu falar, beleza, né? Sebrae te ajuda com um projeto de franchising, né? Ele vai fazer Aham. todo um projetinho lá. Sim. Quanto que você vai cobrar de taxa de franquia, identidade visual, tudo bonitinho. Sistema para fazer controle das finanças e para pagar royalties, etc. Ou, geral, na maior parte dos casos, o franqueado espera que o dono da franquia trabalhe para ele. Então, eu vou abrir uma É. franquia sua e falar, tá bom, e aí, como é que você vai fazer para eu ganhar dinheiro? É como assim? Uai, eu vou abrir um restaurante que é o restaurante do seu nome. Pois é. Você não vai trazer cliente. Como é que você vai trazer cliente para mim? Você fica na mão da A pessoa. comida vai chegar pronta, né? Você vai colocar as mercadorias bonitinhas lá. É, Não, meu amigo, você não tá entendendo. A franquia é para você ter o direito de usar o meu nome, que já é um nome de sucesso. Agora, exatamente. quem vai fazer o trabalho é você. O nome da franquia, ela te dá força para gerar credibilidade, marca, né? Solidifica a sua marca onde você tá, fala, que legal, então isso é uma franquia que eu já conheço em outra cidade, ou em outro bairro, Uhum. então eu já conheço a qualidade. Vou lá, isso facilita, mas não trabalha para você ver não, É. sabe? Isso Assim, não... Então assim, na maioria das vezes, ou o cara da franquia já espera que o lucro venha rápido porque é uma franquia, quer que a franquia traga cliente para ele, que não vai acontecer. Quem abre a própria empresa visa o lucro muito rápido. sim, Então, assim, a gente não conhece, a gente, assim, eu trabalhei a vida toda sempre de empregada. Nunca trabalhei nada pra mim. sim, Então, quando eu comecei a vender as coisas, por exemplo, de cabelo, que ela não aceitava eu ter os produtos de cabelo, assim, pensando na lógica dela, Vanessa, eu quero que você venda isso, porque como eu trabalho com essa marca X no cabelo das minhas clientes, se elas olharem esses produtos que você trabalha aqui, vai deu pensar, conflito de marca. vai pensar que eu uso esses produtos que você trabalha no cabelo delas, então vai dar choque. Eu falei, tá, vendi. Aí foi indo, Vanessa, você vai ter que. Eu não quero essa loja aqui mais, não. Você vai ter que vender isso. Mesmo assim, foi me levando a tomar esse rumo.
porque eu fui focando mais em outras coisas. Na época, eu vejo hoje que não era só investimento, eu estava um pouco perdida, Uhum. né? A gente perde o foco, a gente fica sem direção. Mas tudo foi colaborando para eu tomar chegar no destino que hoje eu tenho um foco total. Que na época eu vejo totalmente o que que eu precisava fazer, assim, em relação ao meu pai na época. Eu não conseguia cuidar do meu pai, não conseguia ajudar meu pai. Por falta de quê? De tempo, por falta de, assim, ele tava ali, precisando de um cuidado que eu sabia fazer. Como que eu ia ajudar ele, eu trabalhando em concessionária? Então, assim, dando tiro pra tu quanto é lado, como que eu ia resolver alguma coisa Uhum. tão palpável, né? Então, não tinha como. Então, assim, nessa época eu fui vendendo tudo. Doei algumas coisas para uma prima minha que o esposo dela deu leucemia para ela fazer rifa, ajudar. E foi caminhando para um lado só de unha mesmo. Fiz alongamento de unha por muito tempo. E aí Aí você eu. ficou por mais um tempo naquele lugar, você só fazendo as Nesse unhas? lugar, a gente procurou uma casa para poder virar um salão com salas separadas para ter minha sala de podologia, que na época já. Aí eu comecei a fazer o curso de podologia profissionalizante, porque aí eu falei assim: eu vou especializar em algo maior. Então agora eu vou estudar, porque o meu estudo ninguém vai tirar de mim. Isso. Aí foi isso que eu falei: eu vou voltar para minha área da saúde. Foi aí que eu fui voltando para algo que eu gostava realmente, que era a área da saúde. Então eu fiz a Então, nesse podologia. rebuliço todo de você começar a vender suas coisas na loja de cosmético, atender só as As unhas demandas de e as vontades, e alongamento. atender só as unhas e as vontades da cabeleireira lá, Sim, foi onde você começou a entrar no ramo da podologia. sim. Aí Ah, isso é interessante. Então, foi Isso. aí. Aí eu fazia Então, você já, alongamento você, de você já unha. estava pensando que não daria certo, né? A Ou gente. você acha que ia aplicar podologia junto com Não, no eu mesmo não. lugar? Não. Eu, assim, eu falava assim: não, a área da saúde não tem nada a ver com isso aqui. Não tinha como. Até que eu, assim, na época, quando eu vi que eu tava vendendo tudo aquilo, eu fiquei muito depressiva, mas eu enfiava a cabeça no serviço. Eu não queria me dar o tempo de me deprimir. Eu queria Pensar na ficar, solução. é, não queria ficar isolada. Eu queria mais era ser ativa. Sempre tá produzindo, produzindo, produzindo. Então, assim, até meu marido reclamava: "Não, você trabalhando muito, dá um tempo, né? Dá um jeito. Você tem que dar um tempo, você tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo, você tem que. E não, os meus cursos as aulas eram só final de semana. E assim, eu me dediquei muito na época. E voltei para a área da saúde, assim, de cabeça mesmo. Via podologia, Aí eu fui né? fazer o curso de podologia. Falando do curso de podologia, que é o que eu te falei, te perguntei no início, mas vou te perguntar agora que a gente tá gravando. Eu, eu era totalmente leigo antes de te convidar e pra gente conversar. Na hora que eu vi que você era podóloga, cara, viajei na maionese. Eu falei, gente, quem atende, quem é podólogo, faz faculdade de quê? Aí eu pensei, medicina? Estética, biomedicina, sabe? Eu fiquei tão perdido, porque assim, eu não sabia que existia faculdade de podologia. Pra mim, você tinha que Existe. fazer um outro curso, tipo assim, quando o cara é médico e aí ele vai se especializar em pediatria, cirurgia, neuro, enfim, eu achava que era isso. É, E não não. é. Assim, a podologia, antigamente, era só um curso profissionalizante. E se tornou um curso técnico. Então, hoje, não pode mais, a vigilância não aceita mais, a vigilância não, o MEC não aceita mais você ter um curso só profissionalizante. Então, você tem que ser ou técnico ou tecnólogo, que o tecnólogo é a Hum, graduação, que é a faculdade mesmo. sim. Então, assim, o técnico, ele tem a durabilidade, eu acho que 2 anos e meio também. A faculdade também. Só que o profissionalizante, ele não é aceito mais. Então, se você for abrir uma sala hoje de podologia para trabalhar como podólogo, o profissionalizante hoje, ele não é aceito Tá aí, mais. legal. Tá ilegal. Então, você tem que ter um curso técnico para poder ter tudo legalizado, o alvará de funcionamento, da vigilância, tudo certinho. Então, é totalmente diferente. Para ser reconhecido como podólogo e ter o CNAE realmente como podólogo. Legal. Mas voltando um pouquinho da questão que você estava fazendo a faculdade de podologia, ainda trabalhando com a unha naquele Sim. salão, Uhum. né? Eu quero saber o desfecho dessa história. É, você quer saber.
Te contei que eu tava fazendo terapia com uma psicóloga excelente aqui em Uberlândia. E ela Ah, faz essa você pode falar o nome, viu? Se é coisa ruim, Essa você não eu precisa vou falar o nome, falar. não. Coisa boa eu quero é promover mesmo. Ela chama Andréa Maiolino. Andréia Meolino. Ela é perfeita. E assim, ela na época ela fez uma constelação empresarial, Uhum. que eu tinha muito medo de deixar, né? E falar assim, nossa, eu vou perder as clientes, eu vou perder o lugar, porque o salão era alugado tudo no meu nome. Uhum. E aí, para poder tirar o alvará da vigilância, tudo certinho da área da saúde, Tem que eu utilizar. tinha que utilizar, né, toda a parte de burocracia para poder fazer como que chama aquele negócio, gente? Esqueci. É, É certificado mesmo? não é Taxa? certificado, É alvará? é Liberação? alvará, Habits Ah, comercial. e tem um habite comercial. Depois dessa constelação que a Andrea fez comigo, eu fui atrás do Habits comercial dentro da rotina. Porque quando eu aluguei lá, Uhum. eles falaram, não, se você precisar tirar o seu alvará sanitário aqui, não tem problema nenhum, é só você pegar o Habits comercial e dar a entrada. Depois que eu fiz essa constelação, né, familiar não, empresarial, e aí eu tive coragem, né, de ir correr atrás, falei assim, agora ou é eu ali dentro ou é ela. Eu pensava assim, né, comigo, eu pensava, agora eu vou. E antes disso, eu fui lá na rotina. Cheguei lá, a pessoa que alugou pra mim o lugar não tava trabalhando lá mais. E eu falei assim, eu quero saber sobre o Habits comercial dessa casa, desse local aqui. E ela falou assim, não, essa casa não tem Habits comercial. Que ano Aí que foi isso, Vanessa? isso foi em 2020. 2020? Foi não, foi 2019. Foi 2019? antes da pandemia. Foi o ano que eu comprei minha casa, só que antes eu morava de aluguel com a rotina. Você falou que a pessoa não trabalha mais lá, eu acho que eu sei É a até o mesma nome. pessoa. Virou corretora de imóveis? Eu- Se for, eu acho que é. É Essa mulher, viu? é mulher. É. Ela mesmo, E então. aí, Muito boa, muita nesse... gente boa, por sinal. É. Depois eu vou. Em Mas off eu vou ela falar se mentiu ela pra não. mim, uai. Sério? Uai, ela falou que tinha hábitos comercial e depois na hora Não de tirar tinha? não tinha. Ih, Mas aí eu entendi que assim, a constelação na época foi uma mãe pra mim, porque me ajudou a entender o porquê que não me cabia nem eu nem ela junto lá. legal. E aí eu falei assim, bom, então já que não tem como eu tirar o meu alvará sanitário, então é eu que tenho que sair. Mesmo estando tudo no meu nome, eu vou falar com ela para ela poder colocar uma pessoa responsável, porque ela não tinha condição na época por causa do nome dela, de colocar no nome dela. Uhum. Falei assim, então ela vai ter que dar um jeito, porque eu vou sair. E aí virou um alvoroço. Ela não queria que eu saísse, mas ficou. Não gosto nem de lembrar. Passando pra Enfim, frente, né? né? Vamos pular essa Deu parte. certo. Deu certo, Você saiu, mas não saí. deixou o seu nome lá, não. Você saiu, o Não seu nome trouxe saí. tudo Trouxe, com você. graças a Graças Deus. a Deus. E aí foi assim que eu continuei esse trajeto da podologia. E formei em podologia, tem 2 anos já que eu sou podóloga graduada Sim. mesmo. Tá tudo certo. Eu tenho alvará sanitário de podóloga e ozonioterapeuta mesmo. Que não é. Eu consegui esse alvará sanitário de ozonioterapia antes de mudar a lei o ano passado. Nós vamos chegar nessa parte da lei. Deixa eu ver aqui. Não, essa aqui você até respondeu já, né? A transição. Como É foi a essa área? Como foi a transição? Foi ou não foi muito agradável? Mas hoje eu entendo, assim, o motivo de tudo isso, de eu ter saído dessa parte toda, eu atolada de coisas, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, me ocupar com tanta coisa. E um dia eu atendi uma paciente na minha cadeira de podologia, ela falou assim, menina, me conta um pouco da sua história. Enquanto você tava lá cuidando do pé dela. Aí eu, por quê, né? Meu Deus. Aí ela falou assim, não, tô te perguntando porque eu sou advogada e eu também sou consteladora familiar. E eu tive tanto problema para estar aqui hoje com o meu pai e eu queria entender um pouquinho da sua história só para saber o porquê que você tá nessa profissão. Aí eu falei assim, eu assustei, né? Porque eu Do entendo. nada, né? Eu entendo
de constelação, mas nisso eu falar, mas o que tem a ver? Aí ela falou assim pra mim, então você vai cair um orelhão na sua cabeça agora de ficha, porque a profissão significa o seu pai e o sustento a mãe. Então, o seu pai morreu de diabetes, erisipela na perna, você não conseguiu cuidar na época, e tudo tá te levando agora a cuidar de pessoas que têm o mesmo problema que seu pai teve. E hoje eu trabalho com isso. E aí, assim, nesse dia, eu fui entender tudo que Deus me levou a conduzir para trabalhar com o que eu trabalho hoje, que é com ferida, pé diabético, Então, podologia. essa ia ser a minha pergunta, porque você vai explicar no detalhe. Uhum. Por que que eu tô te perguntando isso? Porque eu, como leigo, né, eu sou administrador financeiro, sou empreendedor, né, além de franquia, podcast. E de pé, o que eu entendo? Cara, pé serve pra pisar, chutar a bola e fazer os trem tudo, correr. E graças a Deus eu não tenho doenças no pé, não tenho nada e tudo mais, tal. De vez em quando tem uns choques e tudo mais, eu vou até te perguntar depois o que é. Mas se você perguntar assim, Sérgio, o que você entende de podologia? Pra mim podologia é uma pessoa que tá ali, que entende um pouco de pé pra fazer uma massagem e tirar algum choque, alguma dor, tirar o calcanhar rachado lá e unha encravada. Não. Não, se você perguntar isso pra mim, fala assim, Sim. é isso que eu entendo de podologia. Né? Aí pode até parecer uma profissão até um tanto abstrata, né? Um tanto sem importância. Então eu te falo por isso que assim, às vezes é algo que vale a pena explicar para as pessoas a importância da podologia, né? E eu estudando o seu perfil, estudando os seus posts, eu falo, caramba, gente, vai muito além de uma estética. Muito além da estética, a podologia ela é saúde, a podologia vai muito além disso. Então, assim, através, às vezes, assim, de um pontinho preto, pequenininho na sua unha, é um fungo que em uma semana acomete e compromete uma colônia para um fungo que pode acometer a unha toda, você tem que tirar a unha. Meu Deus. Tem que tomar remédio, assim, não é o caso de indicar, mas às vezes, encaminhar para um dermatologista para poder te indicar uma medicação. Mas, assim, é muito além disso. Podologia, ela evita uma amputação por causa de uma unha que, se encravar e infeccionar, pode levar, às vezes, futuramente, né? Eu não tô falando que é rápido, assim, mas uma infecção, se a pessoa pegar uma infecção de uma unha encravada que, às vezes, não consegue resolver ele na hora, e vai protelando, vai usando sapato fechado e vai virando uma infecção numa proporção, a pessoa leva, às vezes, até perder um membro. E ela não tem essa noção. Se ela for diabética, se ela for cardíaca, se ela for ter problema renal. Então, tudo isso até cardíaco? Tudo isso. E a pessoa não tem essa noção. Então, a podologia, ela é preventiva. Ela previne vários tipos de doenças. Ela previne muitas coisas. E também tem a questão estética também, né? Também. Mas a maioria dos nossos pacientes que a gente atende não é só por estética. É muito mais por qualidade de vida, tratamento mesmo de algum saúde. tipo de doença. Porque a maioria dos pacientes hoje, assim, fala, eu tô com o pé rachado, eu tô com calo no pé. Na hora que você vai fazer a sessão de podologia embaixo no pé, debridação de calosidade que eu falo, na hora que você vai ver, tem, às vezes, uma verruga plantar que é do vírus HPV, a pessoa nem sabe o que é isso. Que ela pisou numa parte contaminada, ou tá usando um calçado compartilhado, e ela tá pegando de outra pessoa. Então, assim, ela não tem noção. Então, tem um animal que tá contaminando em casa e ela não lava direito o chão. Então, assim, tudo isso pode trazer um problema futuro para dentro do organismo e a pessoa não sabe. A podologia é muito séria. É uma área muito séria. E muita gente não tem noção. Confunde muito podologia com pedicure. E não tem nada a ver. É o que eu te falei, é um preconceito do ramo. Preconceito. Né? Se você perguntasse pra mim, eu ia falar, deve ser alguma coisa de pedicure, um pouco mais chique. Dificilmente um paciente que experimenta um podólogo volta para um serviço de manicure, um pedicure, porque sabe que vai além, o cuidado é muito acima disso tudo que eu te expliquei. E aí, qual foi o momento que você decidiu especializar em ozonioterapia, né? Porque é um campo ainda pouco conhecido, Sim. né? E muitas vezes também mal compreendido.
A ozonioterapia chegou para mim O que te motivou para estudar sobre isso aí? Através de fungos nas unhas, micose, ferida nos pés também, pés diabéticos. O paciente às vezes chegava na época da pandemia, com úlcera no pé e não fechava. E o ozônio, ele é muito rápido. Úlcera no pé, essa pra mim é nova. Úlcera escara. Já ouviu falar em Escara, escara? sim. Então, porque às vezes vai acometendo tanto a parte plantar ali no calcanhar, por exemplo. Eu tenho uma foto muito pesada no meu Instagram, que é Eu vi a foto. ozônio que eu usei. Então, assim, é muito rápido para fechar, porque o local lesionado, ele tá sem oxigenação, aquela pele. Então, o ozônio, ele é a terceira molécula de átomo de oxigênio. Ele vem ali, já faz a oxigenação, cicatrização, mata a bactéria, o fungo que tiver e já vai fazendo toda a função de uma vez só. O ozônio, ele trata mais de 270 patologias. Depois que eu comprei esse aparelho, eu fiquei 1 ano com ele, só usando para isso. Fungo, micose e ferida. Fungo, micose e ferida. E eu olhava para aquilo ali e falava assim, gente, não é possível, esse aparelho caro, que eu paguei na época 18 mil reais, parado, eu preciso ganhar dinheiro com isso. Vou ficar só fazendo parte, né, funcional, assim, de pé, podologia, mas eu preciso ganhar dinheiro, preciso fazer alguma coisa que vai me ajudar mais. E aí eu entrei de cabeça na ozonioterapia, fui me especializando, fiz muita mentoria em São Paulo e congresso. Já tinha ozonoterapia aqui em Uberlândia? Aqui em Uberlândia não. Aqui em Uberlândia pioneira. não, fui. Eu sou a única podóloga ozonoterapeuta de Uberlândia. Formada e eu sou associada ao CRTH, que é uma associação de terapeutas mesmo. Eu tenho a carteirinha e sou associada a eles. Então, assim, é muito burocrático para trabalhar com isso. Eu passei muita luta para trabalhar com isso. E até para pegar o alvará sanitário disso foi muito difícil. Então, assim, foram 7 meses ou mais que eu e a minha contadora, tudo que eles pediam e todas umas 3, 4 visitas que eles iam lá. Vanessa, tá faltando isso, tá faltando aquilo, você vai ter que mudar isso, quebrar a parede, fazer isso. Tudo para atender a ozonioterapia. Porque tem um método invasivo também que eu faço, que é para dor crônica. E nessa parte que eu fui especializando, eu olhava, meu paciente sentava na minha cadeira, eu olhava assim, a pisada errada. Nossa, mas esse paciente tá com pisada errada. Ai, Vanessa, eu tô sentindo uma dor no joelho. Mas por quê? Você tá fazendo algum esporte? Tô correndo. Vanessa, eu precisava tanto fazer isso e aquilo. E eu fui olhando para aquela situação, falando assim, o paciente tá sentindo uma dor no joelho porque ele tá pisando errado. Ele tá com uma dor lombar porque ele tá caminhando errado. E eu foi desencadeando tudo isso, foi um desfecho. E a ozonoterapia me trouxe um norte. Eu falava com a minha mentora, eu preciso fazer mais uma mentoria. Ela falava assim, Vanessa, você tá com uma Ferrari parada na sua garagem, não tá andando. Ozonoterapia é isso. Mas você tem que estudar muito para poder chegar nesse norte. Olha que eu fiquei muito tempo stalkeando o seu perfil. Eu vi aquele vídeo do Dr. Carlos. Que vídeo fantástico, gigantesco o vídeo. E eu comecei a entender, mas assim, é complexo, é gigantesco muita o coisa. estudo sobre ozonoterapia, mas eu fui a fundo para entender um pouco do assunto que você é o ramo profissional que você atua. Mas se não fosse isso, eu posso te garantir que 99% das pessoas não conhecem. Não conhece. E, por ter o nome ozonioterapia, aí vem aquelas bolinhas lá, eles vão achar que é o quê? Ah, deve ser uma terapia holística, né? Tipo zen, vou ficar super calmo e bababá, e vou cobrar um absurdo de caro. Assim, eu vou resumir e você me corrige se eu estiver errado, tá? Ozonoterapia, para os leigos que nem eu, basicamente o que eu entendi foi assim. O ozônio é um gás, certo? Nós mesmos, nosso próprio corpo produz o ozônio, né? Mas não em é o doses suficiente. corretas, mas não é o suficiente. Então, a ozonoterapia ela é a mistura do gás ozônio com o oxigênio. Sim. Ele certo? tem que passar do balão de oxigênio puro Isso. pela máquina que se transforma em ozônio e Até o galão tem que ser um galão de oxigênio medicinal, puro mesmo, né? Medicinal. Medicinal. Se não for medicinal, qualquer galãozinho de oxigênio é fria. Exatamente. Tem que ser. E aí, assim, o que eu entendi é assim, você tem uma ferida lá no pé, né? Aí
O oxigênio é o gásinho bom e o ozônio é o gás mau, vamos dizer assim, né? Foi o que eu vou... Então, calma que não é mal, que eu não vou te criticar ainda não. Mas ele é mau em doses erradas, Exatamente, ele oxida. Ele traz um estresse né? oxidativo. Na verdade, gente, tudo em excesso faz mal, até o amor, né? Tudo, né? O raiva, o ódio e tal, tudo em excesso faz mal, né? Se você só respira oxigênio e não inspira, também vai fazer mal. Então, o ozônio e o oxigênio são essa combinação maravilhosas, só que em doses erradas não vai fazer bem. Então, a ozonoterapia, ao meu ver, se você tem uma ferida, o oxigênio, ele sempre tá lá, né, fazendo a parte dele, que é necessário. E o ozônio, que em doses pequenas que o nosso corpo produz, não é suficiente. Aí a ozonoterapia que você injeta, ele complementa, aí forma aquelas bolinhas que... Gente, tá tudo no perfil da Vanessa, tá? É Vanessa _ terapia integrativa. Você vai achar tudo lá. E aí ele age sobre a ferida. Aí as perguntas que provavelmente vocês vão ter é assim: ah, mas se ele age sobre a ferida, ele é o gásinho mau, ele não sabe identificar, ele vai sair matando tudo, até a parte boa. Não. Em doses corretas, ele ativa e acaba com a parte ruim, aquele tecido morto, células mortas, feridas, e potencializa as células boas, o tecido bom. Exatamente. E tudo que tá lá. Então, tô errado? Não. Basicamente, então, eu estudei de forma correta. Maravilha! Basicamente, então, ozonoterapia é isso. Quer saber mais? Vai no perfil da Vanessa. Além dela explicar tudo sobre a ozonoterapia, todos os benefícios e tudo mais, ainda ela postou uns vídeos lá de um dentista, né, que já é aplicado a ozonoterapia lá com ele. Uhum. Inclusive, né, não acreditem em tudo que a internet fala. Né? Mídia... No próprio vídeo que eu falei pra você, que tá no Instagram dela, tem Cara, eu fiquei com tanta raiva desse vídeo nessa hora. Que vídeo? Do Dr. Carlos. Porque foi gravado... Pode falar nome de programa aqui? Pode. No Fantástico eles fizeram. Isso, realmente. Né? Foi na Globo, gente. Foi gravado Nossa, eu fiquei mais Mas aquele ozônio não é medicinal. E não. Aquele ozônio é ozônio pra esterilizar ambiente. Carro, ambiente. Não, fizeram um teste com uma bexiga, pelo amor de Deus. Bexiga, borrachinha de dinheiro. Bexiga, borrachinha de dinheiro. Então, fizer isso na luva. E outra coisa, a parte que ele a parte que ele destrói o argumento errado dos médicos não foi ao ar. Você viu lá, né? Você viu o Então, vídeo. assim, com isso aí, gente, vamos quebrar um pouco o preconceito, vamos estudar um pouco mais sobre tudo que você buscar na internet, mas busca a fonte correta. E não é só porque é uma mídia de nome que fala a verdade. Né? Tenta buscar tenta buscar profissionais do ramo, tenta buscar informações de profissionais que são credenciados ou presidente de alguma associação ou que já aplica isso aí, que provavelmente ele vai ter algum material que vai falar sobre a verdade da ozonoterapia. Então, assim, eu achei fantástico. Nossa, essa aqui E assim, vamos lá. Eu vou perguntar para você, na verdade. Além das feridas, né, que a ozonoterapia te ajuda você e aos seus pacientes dar uma qualidade de vida melhor, curar feridas e tudo mais. Tem muito mais coisa por trás da ozonoterapia. Até emagrecimento. Emagrecimento, vou falar da doença do século. Vai. Ansiedade, pânico e depressão. Essa você não tinha falado, não. Cura. A ozonoterapia cura. Eu dei alta para uma paciente agora. Começou o tratamento comigo, fez um protocolo muito longo, mas tem exatamente uns 6 meses que ela não toma mais nenhum tipo de medicação, nem para ansiedade, nem para pânico, nem para depressão. Mas o tratamento é o quê? É o ozônio. Mas é invasivo, aí é injetado. É injetado, e também tem o ozônio medicinal retal, que aí já é um outro tipo de tratamento. Através de uma sonda uretral, a gente insere pelo reto e a gente faz a seringa do gás do ozônio. Aí, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Se você não tem uma absorção boa no seu intestino... Não, você fica arrebentado. Então, o maior índice de depressão... Se falta vitamina D no seu corpo, seu intestino não vai absorver os nutrientes, você vai ficar deprimido. Tem muita coisa por trás disso. Então, assim, o ozônio, ele abrange um leque
de coisas assim maravilhosas para poder ajudar a gente, tanto em dor crônica, emagrecimento, inflamação, cicatrização, doenças autoimunes. É fantástico. Clarear os dentes. Não é possível. Mas a única coisa que o ozônio não pode ser feito, respirar. Ele cola os alvéolos, aí pode vir a matar Aí, a ó, pessoa. isso é interessante. O ozônio cresceu muito na pandemia. Tirou muita gente da UTI. Foi aí que ele cresceu. Ah, então é uma ciência nova. Não, ele É já uma existe ferramenta há nova. muito tempo. Ele já existe desde a Segunda Guerra Mundial. Ele já há muitos anos ele já foi usado. Só que ele cresceu muito na pandemia porque não estava encontrando algum meio para poder tirar esses pacientes da UTI. Tinha muita gente morrendo na época e ele tirou muita gente da UTI. Olha só. Mas foi pouco divulgado. Não, beleza. Mas então a gente vai entendendo um pouco da ozonoterapia e a sua profissionalização na podologia. Eu quero voltar um pouquinho porque hoje você encontrou seu caminho, né? Encontrei. Você tem o seu Tem. espaço, você tem Tem. sua clínica, Tem. seus clientes e tudo mais. Só que isso exigiu mais uma vez seu esforço em recomeçar tudo de novo, Exigiu. dinheiro, Sim. escolhas, renúncias e tudo mais. Então volta um pouquinho naquela hora que você falou que desligou daquele salão e tudo mais, já estava formada em podologia, estava formando em podologia. Tava formando ainda, estava né? terminando. Eu já Isso. tinha um curso profissionalizante, aí eu já estava indo para a faculdade, ainda estava fazendo a faculdade, estava quase formando já. Na podologia. Na podologia, mas eu estava atuando já como podóloga, porque eu já tinha um curso profissionalizante. É isso que eu ia te perguntar. Não Já tinha- podia? Como profissionalizante, sim. Na época, sim. Entendi. A lei Você- mudou tem pouco tempo. Ah, tá. A lei mudou tem pouco tempo. Então que você foi agora- beneficiada pelo tempo. Sim, Senão, se já tivesse mudado a lei lá, você tinha que esperar formar sim. para poder. Igual a ozonoterapia. Eu consegui o alvará de ozonoterapeuta antes de mudar a lei. Legal. Senão, eu teria que esperar formar em biomedicina, que eu formo agora, em dezembro, para poder ter o alvará de novo. Você reparou que quando a gente tá num caminho que realmente é o nosso caminho, as coisas acontecem de forma. Sempre. né? Deus é fiel demais. Sorte, foi sorte. Não foi sorte. Foi o seu esforço, a sua dedicação, o quanto eu já estudei e corri atrás, não dava descanso. Até meu marido fala assim, amor, para de estudar um pouco. Quando é que você vai parar? Já tô atrás de pós-graduação, quero fazer pós em ozonoterapia. Dor crônica, O ozonoterapia. dinheiro o pessoal pode tirar de você, o conhecimento ninguém tira. Não. Conhecimento não. E eu, é eu vou muito nessa parte. Mas aí volta, aí você continuou quase formando em podologia. E o dinheiro? Você quebrou a sua empresa aí. Mas Como aí é que foi? Eu reconstruí tudo de novo. Recomecei tudo de novo. Você pegou você recuperou parte daquele dinheiro? O não. dinheiro que você ganhava lá no salão você foi guardando? Não. Assim, na Eu, podologia... eu quero saber os detalhes mesmo, Na tá? Pode ser podologia- invasivo minha pergunta, mas a sua resposta é a dúvida de Meu esposo muitos. me ajudou muito. Aí, ó. Meu esposo me ajudou. Sempre foi o meu braço direito demais. Então, assim, ele me ajudou muito. Mas em questão, assim, atendia na podologia, já ia juntando dinheiro para poder comprar outra coisa, material, produto, isso e aquilo não parava. Então, assim, O dinheiro que entrava você reinvestia, na ou você pandemia, reinvestia assim? lembra na pandemia que todo mundo fechava? Sim, Eu tinha o KNAI para não fechar. Eu podia trabalhar. porque é área da saúde. Área da saúde. E pensa um povo que mexeu na unha em casa. Todo mundo mexia na unha. Ansiedade e mexia na unha. O que eu mais atendi foi unha encravada. Unha encravada e ferida. Unha encravada e ferida. Eu falei assim, gente do céu, esse povo tá É porque o pessoal literalmente ansioso. parou ansioso. pra olhar pra dentro ocioso. de si e falar, gente, eu não Exatamente. cuido de mim. Uhum. Eu atendi muito, eu trabalhei muito na pandemia. Todo mundo fechado e eu saí assim, na hora que eu saí do consultório, 8, 9 horas da noite, não tinha ninguém. Eu saí com medo. Trabalhei com risco de pegar a Covid, não peguei até hoje nenhuma vez. Eu trabalhei com risco de pegar a Covid aquela época toda. Eu fiz uns 10 exames, tudo negativo, mas... Ainda bem que hoje ninguém vai prender a gente por assumir que a gente trabalhamos na pandemia, porque a maioria das pessoas fala, gente, o Covid que, me desculpe, eu preciso trabalhar. Mas naquela época eu trabalhei
Muito, assim, foi uma época que muita gente ficou muito ocioso e ansioso e mexendo na unha, inflamava e eu tava lá, Voltava trabalhando, lá. trabalhando. E a área Não, da aí é saúde legal, não porque precisava aí, fechar. aí o dinheiro entrou. Entrou e eu fui me reerguendo. Fui me reerguendo e Você tinha assim. arcado com. Você tinha acumulado dívida pra trás Não, não? não. Saiu sem dívida, Saí sem do dívida, não zero, tinha então. dívida. Você saiu do Era dívida, só o então recomeçou aluguel. literalmente do zero. Era A só o partir... aluguel do espaço e assim, a minha mão de obra, né? Porque tudo que eu tinha, da época que eu tinha, fui vendendo e fui pagando, então não tinha nada. Não fiquei com nada de dívida. Ah, legal. Legal. Aí, beleza. Então você ganhou dinheiro pra caramba, mas ainda pela podologia eu já tava começando a fazer a especialização em ozônio. O ozônio, Ele entrou ele. quando? O ozônio foi nessa época da pandemia mesmo, que eu Ah, comprei o então você aparelho. aproveitou. Sim, eu comprei o aparelho e comecei a atender. Com micose, ferida, fungo, mas igual eu te falei, agora mesmo, eu trabalhava só com isso. E eu falava assim, gente, mas não pode, eu tô com esse aparelho parado, mas eu tenho que ganhar dinheiro com ele, porque ele é muito caro pra trabalhar só com isso. Quando você fala aparelho, você fala. O aparelho de ozônio, porque ele é um aparelho. Ele é desse tamanho, assim. Mas então, você usava esse aparelho pra quê? Pra micose, Ah, tá. Pra coisas. Pra, ferida, difer... fungo. doenças Eu usava diferentes. mais para podologia, eu não usava muito para dor crônica na coluna, Entendi. nervo ciático. Ele é usado até para autismo. Eu já atendi paciente com autismo, já atendi paciente com AVC. Recém, por exemplo, você deu um AVC, você está recomeçando a ter o equilíbrio, está arrastando a perna. Ele ajuda a oxigenar os seus neurotransmissores, ele ajuda as suas células a movimentar muito mais. Ele ajuda Caramba. em várias coisas. Então, por isso que, assim, quem é leigo na ozonoterapia tá perdendo muito, porque não conhece o benefício e é muito mais natural do que ficar se intoxicando de medicação. Mal pergunte. É caro? O quê? O É, tratamento de ozônio? sim. Depende do protocolo que a pessoa precisa fazer. Uma sessão de ozônio, assim, injetável, varia de 80 a R$ 150. Dependendo do local que ela vai fazer. Nossa, gente, eu achando que era caríssimo. Não, aí uma sessão. Vamos Sim. supor que você tem uma dor crônica assim de anos. Vanessa, eu tô com uma dor, tem 10 anos. Eu vou no médico, não resolve. Tomo remédio, não resolve. E eu venho arrastando isso. Você concorda que você tá aliviando o seu sintoma, mas não tá resolvendo a causa? Sim. Eu vou na causa. Eu não vou te dar leite todo dia pra matar a sua fome. Eu quero ir na causa. Eu vou na raiz do problema. Você vai dar um trabalho pra pessoa e falar, pronto, sua fome Por tá isso que os matada. médicos odeiam. Odeio os ozonioterapeutas. Não gosto das terapias integrativas. Aí que vem a minha pergunta do desafio da sua profissão, né? Porque aí a Vanessa foi a primeira especialista em ozonoterapia em Uberlândia, até hoje, talvez não sei se tem mais, mas, Tem né? mais, Ok. tem mais. Mas assim, na minha área de podologia, somente eu. Só você, Uhum. excelente. Mas eu acredito que você tocou num assunto interessante, né? Que são os desafios da sua profissão. Porque eu também vi que muitos médicos não são muito Não fãs aderem. desse tratamento, batem de frente lá em É política, congresso, vai contra, né? Acaba que se eles utilizam da força que eles têm para derrubar e falar mal da ozonoterapia, eles vão falar. Mas são poucos, porque assim, são os que têm muita aliança com a indústria farmacêutica. Porque É, eu já fui em congresso, vários congressos da ozonoterapia, e um dos que eu fui, tinha muitos médicos lá. Que então, defendem e o que muito a ozonoterapia. você, assim, eu queria perguntar assim, em tudo que você foi, você sofreu preconceito por se apresentar como uma Sim. Vanessa, terapia Até integrativa? hoje, são pessoas Poder pode, e né? pessoas. Mas o quê? Há uma dúvida. Há uma podóloga ozonoterapeuta, mas ninguém sabe que eu estou formando em biomedicina. Eu preciso ficar divulgando. Você entende? Então, assim, eu não tenho que ficar dando satisfação para todo mundo, o que eu faço, o que eu não faço. O que eu quero é dar o meu resultado. É um paciente curado, é um paciente que não precisa mais tomar medicação. E isso traz muito paciente para mim. É uma indicação, é todo dia paciente vindo, batendo na minha porta. Vanessa, eu recebi uma indicação que você fez isso na fulana, que ela não toma mais remédio. Isso para mim não há nada que paga. Eu não, na biomedicina, que é onde eu escolhi para poder trilhar para dor crônica e inflamação por causa da ozonoterapia, que hoje é exigido, né,
eles não aceitam mais, o MEC não aceita nenhum ozonoterapeuta a não ser farmacêutico, enfermeiro, biomédico, odontologia, quem mais? Tem mais uma profissão. São 5, né? Então, se não for formado nessas profissões, não pode ser ozonoterapeuta. E, graças a Deus, eu recebi o alvará da vigilância antes de mudar essa lei. Entendi. Então, como eu formo agora, então... E, Vanessa, quais são os próximos passos? Porque já viu que você é imparável, né? Você sempre está querendo investir mais em conhecimento, em máquina e tudo mais. Não é à toa que hoje você é uma das referências, não só na podologia, como ozonoterapia aqui em Uberlândia, acredito na região também, né? Muita gente de fora deve vir te procurar. E os próximos passos? Novos projetos? O que você gostaria de compartilhar? Conta uns spoilers aí pra gente. Eu já tô procurando uma pós em ozonoterapia mesmo, porque é um mundo, igual eu te falei, cada dia que passa vai surgindo novas doenças. É isso que eu te falar, não só para investir em você, mas para ajudar o próximo. Ajudar o próximo. E isso é um leque, como eu falei, muito amplo, e a ozonoterapia abrange muito isso. Então, eu quero fazer uma pós em ozonoterapia mesmo. E eu tenho um trabalho voluntário que é próprio para pés diabéticos, que eu vou trabalhar com isso. É tipo assim, eu vou tirar 1 dia, 2, para trabalhar voluntariamente para pessoas que tiveram o mesmo problema que meu pai teve. E que minha mãe e eu, nós não conseguimos ajudar ele na época. Então, assim, esse é o meu foco. E retribuir isso ao próximo. E eu não viso, Sérgio, dinheiro. Eu não escolhi a área da biomedicina para ganhar dinheiro, aplicar botox, fazer preenchimento, fazer isso, fazer aquilo. Não, o meu propósito é ajudar as pessoas mesmo. O meu propósito é tirar a dor, é ir na causa do problema, na raiz, né? Por que você tem essa dor? Por que você tem essa psoríase? Por que você tem... aonde desencadeou isso? Tá lá atrás, tá num problema que você teve na infância, o que aconteceu, sua pisada tá errada, o que tá acontecendo? Então, meu foco e o meu propósito. É isso. Sabe quando você falou comigo, antes da gente começar a gravação, que você contou um pouco da sua história, eu falei, mais uma com perfil, que sempre bate aqui no meu pó de queijo. Aí você falou pra mim, só repete o que você falou pra mim. Eu atraio isso? Você falou, se ele te usou uma palavra... É o seu perfil. É o meu perfil, né? Que acaba atraindo, que acaba atraindo isso. Pessoas, E não é só questão de quebrar. Eu também já quebrei. Minha empresa foi 23 anos, eu tinha 23 anos de idade e tudo mais. Mas desde pequenininho eu sempre fui vendedor. De vender. E acabei quebrando e tudo mais. Esperei quase 13 anos aí para poder voltar ao mundo do empreendedorismo de novo. E aí é um padrão muito, muito legal das pessoas que sentam aqui na minha frente, que a resposta é sempre a mesma. Eu acho que eu não atraio pessoas que já quebraram. Eu atraio pessoas que se reergueram. Que se reergueram, mas se reergueram por conta de um objetivo. Sim. E o objetivo nunca é o dinheiro. Não. Sempre tem um objetivo por trás. Né? Uma pessoa que queria realizações de pessoas com imóveis, uma pessoa que queria servir um prato gostoso para as pessoas, uma pessoa que queria deixar a autoestima por conta de uma joia, uma maquiagem bonita. Ninguém fala de dinheiro aqui. Essa é a parte legal. E aí eu peguei, fiz aquela conta, vou ganhar X mil reais, até daqui a 5 anos eu vou ficar o meu primeiro 1 milhão. Ninguém fala isso aqui. Porque o meu objetivo também não é trazer pessoas que querem ficar só focadas no dinheiro. Né? Foquem num objetivo. E sempre que o objetivo for ajudar as pessoas, eu fico sempre feliz em receber vocês aqui. Porque esse também é meu foco. Né? Nós estamos aqui. Você é uma pessoa que não precisa mais de dinheiro. Toca o seu... Não. Mas precisar, a gente sempre precisa. Você tem a gente tem ambição, a gente tem objetivo, né? Isso aí é legal pra caramba. A pergunta é, qual que é o seu propósito de vida? É isso. Esse é né? O que eu... Onde você quer chegar? É onde que eu quero ganhar chegar. Dinheiro, todos queremos chegar. Mas a maioria quer, eu preciso de dinheiro. Pra quê? Quando a gente faz essa pergunta pra quê, ambição, né? a maioria das pessoas não sabe a resposta.
Exatamente. A maioria. Se eu te desse 1 milhão agora, o que você ia fazer? A pessoa trava. Vai viajar, vai comprar carro, vai comprar carro. Tá, e aí? E aqui dentro, né? Não, beleza, você comprou carro, você comprou o iPhone 15 Pro Max, o Turbo Ultra, PHD. Uhum. Tá, e aí? Tá, e aí o quê? Você ajudou quem? Por isso que eu olho pra trás, eu falo assim, por mais que eu andei por tantos caminhos, hoje eu olho assim, é uma linha tão reta, tão determinada, assim, que ninguém me tira o foco. Falo assim, era isso que Deus queria ter me levado desde o início, eu não estava conseguindo enxergar. Ele me levou a Uhum. fazer unha, porque minha mãe era manicure, ele me levou a fazer unha, alongamento de unha. Até hoje eu tenho cliente daquela época, me procura e fala, você não faz alongamento mais? Não conheço ninguém que faz com tanto detalhe como você fazia. Eu falo, não faço mais. Então, assim, quando você faz as coisas com amor, propósito, Uhum. tudo colabora para você chegar onde você quer chegar. Seja estudando, seja plantando uma semente que você quer plantar com amor, fazendo para colher lá na frente um fruto bom, Uhum. né? Então, assim, o propósito é esse. E a podologia em si, não só a ozonoterapia, mas a podologia em si, ela é uma profissão muito feminina, né? Ou tem muitos Não, homens que fazem também? hoje em dia não. Hoje Sério? em dia, na Outro verdade, preconceito. Não, preconceito tem. nada, é um pensamento que eu Na tenho. verdade, aqui em Uberlândia tem um podólogo que ele trabalhava dentro do praia e ele saiu de lá e já. Não sei se ele atende mais, mas ele atendia os homens que ficavam na sauna. Ó, E todos lá gostavam muito dele. E na época ele era, assim, muito querido. E tem muitos podólogos homens. Tem muitos. legal. Meu primeiro professor de podologia, ele era homem. Não sabia. Eu Tá gosto vendo? mais Outro dele. preconceito. Achando que É era uma homem? profissão mais feminina e não é. Roberto, ele me ensinou tanto, eu aprendi tanto com o Roberto. E assim, a escola dele é aqui em Uberlândia, Ah, legal. curso Fica a técnico, dica, né? curso E essa, técnico. essa vai ser a minha próxima pergunta, né? Que conselho que você dá para quem está começando na podologia e se especializar em áreas que são menos tradicionais? Hoje. Assim, a podologia ela leva para muitos outros ramos. Por Não tô exemplo, querendo forçar pessoas a abrirem concorrentes na sua frente. Não, não, mas, né? Porque a gente não. sabe que Sim, o ciclo é mas esse. porque, por exemplo, a pessoa às vezes é um atleta Hum. que tá ali todo dia praticando, dedicando. Você acha que realmente aquele atleta ele não tem um pé todo assim, Bichado. todo assim machucado, Sim, judiado? sim. É uma área que assim, é muito carente, Área do esporte. a área esportiva. Olha É só. uma área muito carente. E assim, reflexologia também, que é uma área terapêutica que também pode crescer muito dentro de Uberlândia, que também é da área da podologia. Eu também eu fiz muito tempo de reflexologia e eu posso trabalhar em Portugal, que eu tenho também um aporte Portugal, que é uma carteirinha que eu posso trabalhar lá como reflexoterapeuta, se eu quiser. Que eu trabalhei muito tempo dentro da podologia com essa reflexologia e eu Uhum. desenvolvi uma reflexologia que tira a dor da perna. Então, assim, isso ajudou eu a crescer muito também dentro desse meio terapêutico, para trabalhar essa parte dentro da podologia. Que bacana. Nossa, então tem área para todo mundo. Tem demais. Na parte da estética, na parte da doença, na parte Sim, esportiva, na parte reflexologia. tem. Bom, então, né? E tá precisando, na verdade, Tá. né? Tá aí É uma precisando. área carente, tem muita Uhum. gente fazendo curso, formando e tudo, mas ainda é uma área que tem tudo para crescer. Sim, agora eu quero uma dica sua e para quem tá assistindo a gente aqui. Existe um exercício prático que qualquer pessoa pode aplicar no dia a dia para ter a saúde dos pés mesmo? Uma qualidade de saúde dos pés no dia a dia? Ou Tem, tem. Assim, por exemplo, é a pessoa que tem muito. Tem gente que fala o nome frieira. frieira? É É. tinea pedis, o nome que a gente fala nos estudos, né? Qual que é a dica mais simples, gente, de uma frieira? Secar bem os pés. E o que que deixa o pé mais úmido quando ele tá com o sapato fechado?
ficar muito tempo com esse sapato fechado. Ele umedece. Ele umedece. Porque ele vai suando, ele vai ficando aquela parte assim, mais umedecida ainda. Usa um talco antisséptico para poder deixar o pé mais seco. Entendi. E quando tomo banho, eu sempre indico meus pacientes. É o tênis pé mesmo, o Baruel, esses talcos aí. O talco do Granado também é muito bom. Tem um talco do Granado, isso. Eu prefiro ele. Então, assim, lava os pés entre os dedos e coloca esse... Pode lavar com um sabonete líquido da Protex, que é um sabonete É isso que eu ia te perguntar. Uns falam, porque esse sabonete é ruim, deixa dar fungo, dar frieira. Não é o sabonete. Não usa o mesmo sabonete do corpo no pé se tiver com essa infecção, se tiver com algum outro tipo se tiver com infecção, é melhor não usar. É melhor não usar. E e depois que secar, deixar bem seco, não passa creme onde tá já úmido. Pode jogar até um talco ali para poder ajudar a ficar mais sequinho. E na parte plantar, onde fica muito seco, onde a pessoa quer andar descalço em casa, passa um creme. Pode ser um creme com ureia 5%, se ela tiver... Detalhe, se ela tiver pedra, tendência a ter pedra nos rins, não pode usar com ureia. Olha que interessante. Ninguém sabe disso. Não mesmo. Então, Conversem com a podóloga antes de fazer qualquer tratamento. Um hidratante para os pés, não pode. E quem tem cálculo renal, tendência a ter cálculo renal, não pode ter ureia. E se tiver em casa, deixa o pé limpinho e respirando. Exatamente. Maravilha. Vanessa, nosso tempo, eu falei para você que ia ser rápido. Voa. É muita conversa. Muita conversa para pouco tempo. E assim, a mensagem que você vai deixar para as pessoas, né, eu acho que você já deixou praticamente no episódio inteiro, né? Uma mulher que arriscou, que insistiu, que renunciou, que insistiu novamente, confiou em pessoas, e parabéns por isso. Não é culpa sua confiar em pessoas erradas, eu confio em pessoas erradas. A gente carrega uma raiva por um tempo, mas depois, quando as coisas dão certo, você fala, cara, eu precisei daquilo. Não, e na verdade pra me passar. ajudou. Exatamente, demais, me ajudou. né? Então, foi legal a gente confiar, às vezes, em pessoas erradas. Foi legal, às vezes, você ter um empreendimento que deu errado, mas se você insistir, você vai entender por que lá na frente as coisas deram errado. Porque se você faz de coração e alma aquilo que você realmente quer fazer e não é só pelo dinheiro, né? Pelo dinheiro também, mas que ele não seja o ponto principal. As coisas, elas vão se explicar ao longo do tempo e você vai entender tudo, né, o propósito disso tudo. Mas a minha pergunta para finalizar é se você pudesse voltar lá no tempo e dizer uma mensagem para Vanessa lá no 5º período de enfermagem, hoje, o que você falaria? Não deixa ninguém passar por cima de você. E assim, foca naquilo que você quer realmente e não perder o foco. Porque tudo que a gente quer, se a gente desviar o olhar, a gente vai, quando a gente tá perdido, a gente vai olhando para os lados e a gente não consegue, né, ter uma direção. Mas quando você cai a ficha de realmente o que você tem de propósito na sua vida, nada vai te tirar daquilo. Então, o propósito, ele é um só. Ele não são vários, assim, quando você tem algo a ser cumprido, principalmente quando Deus quer cumprir algo através da sua vida, na vida das pessoas e através de você. Então, você não precisa de ficar, né, sempre abaixando a cabeça para tudo, dizer sim para todo mundo, que às vezes não é aquilo, né, que você, né, tenderia a poder fazer na época, mas você aprende. A gente aprende, é um aprendizado. Exato. Então fica a mensagem da Vanessa, não abaixe a cabeça para ninguém, porém entenda que se as coisas acontecem, confia no processo. Exatamente. E não deixa de investir em você, não deixa de investir em conhecimento. Conte com o apoio da família, né? Sempre é bom, seja seu marido, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu primo, enfim. Se tiver condições de ter um apoio, tenha. Não é vergonha, não. Pelo contrário. Nossa, né? Meu marido foi meu maior apoio. Se você tiver braços para te ajudar, né? Sim. Pelo amor de Deus, é a melhor coisa da vida. E não há vergonha nenhuma em você ser apoiado, porque até um dia que você estiver lá no caminho do seu sucesso, pessoas vão te procurar para você apoiar. Com certeza. E com certeza, se você teve apoio, você vai se sentir tão feliz em apoiar o próximo para falar, cara, eu sei o caminho que eu passei, eu sei o caminho que você está passando, eu já passei por aí. Então eu vou te apoiar, né? Então, Vanessa, obrigado. Eu que agradeço. Né, pela conversa. Fico extremamente feliz com a sua história, a sua trajetória, né? E hoje
sucesso total aí na sua clínica. Depois eu vou deixar em toda a descrição aqui da clínica dela. Pesquisem, né? Dá uma pesquisada no Instagram dela que tá muito completo em relação a tudo que ela faz e a explicação da ozonoterapia, que eu fiquei muito interessado, porque é tanto benefício que eu falava, caramba, e eu fiquei curioso no preço. Como você falou, eu falei, opa, eu acho que, né, vale a pena, porque é bom e acessível. Sim. Né? Agora só depende de como vai ser a agenda da Vanessa para atender a gente. Então é isso, pessoal. Vanessa, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Fico feliz em receber você aqui e gravar desse. Vou continuar agora. Mas antes de encerrar, eu tenho um presente. Eu não, né? A Encanto de Minas sempre agora tá presenteando os nossos convidados. Que chique. E hoje... Eu não sei. Na hora que você falou lá no início, eu tô de dieta, que não sei o quê. Não, mas eu vou sair dessa dieta. Mas se você não sair, eu tenho uma filha sua ali de 12 anos que eu acho que vai comer. Ela vai. A Encanto de Minas está oferecendo hoje o pão de queijo congelado recheado com doce de leite. Querem, você vai Nem gostar. cai. Querem. Eu vou até aproveitar aqui. Gente, que delícia. Eu vou aproveitar aqui, cadê? Eu vou tirar uma fotinha. Coloca pra mim, que isso aí eu preciso. Você acredita que nem eu experimentei o doce de leite? Agora pegou até a frasezinha do meu pão de queijo aqui, ó. Maravilha. Então, faça bom uso. Coma, deguste, depois me fala se é bom, porque depois eu vou comprar um pra mim. E, pessoal, ficamos assim então, mais um episódio encerrando aqui, maravilhoso papo com a Vanessa. Fiquem com Deus, até a próxima.